E aí pessoal, beleza? Hoje eu vou falar sobre o relativismo moral. Para começar a falar sobre esse tema, nós temos que definir o que é a moral. Muitos autores e muitos filósofos têm conceitos diferentes do que é a moral. Entretanto, para efeito de argumentação, eu vou tomar o conceito aqui de moral como sendo tudo aquilo que está no escopo da ação humana que pode ser classificado como certo ou errado. Então a moral ela serve para definir a ação humana como sendo virtuosa ou viciosa, ou certo ou errado. Por que a moral ela é importante para o indivíduo? Porque a moralidade ela vai influenciar o que o indivíduo faz. Ela vai ser tanto um norte para o que o indivíduo vai fazer, como ela vai ser um freio para o que o indivíduo não vai fazer. É claro que você não vai conseguir se comportar 100% do tempo fazendo o que você acredita que é certo, mas você vai tender a fazer o que é certo e você vai tender a fazer menos do que você acredita que é errado. E por que ela é importante para a civilização? Porque se uma civilização compartilha um comportamento e um conjunto do que é certo e errado comum, isso fará com que as outras pessoas não façam coisas que você acredite ser errado. Por exemplo, se uma civilização tem que roubar um padrão, um comportamento objetivamente errado, então aquilo vai tender a ser menos praticado, né, naquela comunidade, naquela civilização. Além disso, a civilização ela é o somatório das ações de todos os indivíduos que estão nela. Então, se a moralidade ela vai influenciar pesadamente a ação humana, é seguro dizer, portanto, que a civilização ela vai ser diretamente influenciada pela moralidade que é compartilhada pelos indivíduos. Só que muitas pessoas dizem que um padrão objetivo e comum de moral não existe e que ele não pode ser verdade e que toda moralidade, todo conceito de moral, ele é subjetivo, individual e uma mera questão de opinião, que cada pessoa tem a sua e que elas são equivalentes. Essas pessoas são chamados relativistas morais. Para discutir isso, a gente precisa saber o que é opinião e o que é verdade. A opinião ela é uma coisa que depende da experiência subjetiva individual de cada pessoa. Então, por exemplo, qual fruta que você acha que é a mais gostosa? Isso é uma questão de opinião, porque depende da sua experiência subjetiva individual com o sabor da fruta. Então, uma pessoa vai dizer que é morango, outra pessoa vai dizer que é banana, outra pessoa vai dizer que é abacate. E você não pode dizer que objetivamente uma delas está certa ou errada, porque depende de uma experiência subjetiva individual. Agora, se eu perguntar para você quanto é 2 mais 2, e você disser que é 4, nós podemos dizer que você está objetivamente certo, porque a matemática, a aritmética, não é uma questão de opinião. E se uma pessoa disser o contrário, essa pessoa vai ser tida corretamente como uma lunática, uma pessoa que não entendeu como funciona a realidade. Porque existem coisas que são objetivas, existem coisas que são verdadeiras. Né? Você pode negar a verdade, mas você não pode negar a consequência de negar a verdade. Você pode negar a lei da gravidade e dizer que ela é uma questão de opinião, mas se você pular de um prédio, você vai continuar caindo. Né? Então, resta a questão. Seria a moral, então, uma questão de opinião ou seria algo objetivo? E é aí que começa a discussão, porque as pessoas que são relativistas, elas vão acreditar que não, que na verdade a moral é uma mera questão de experiência individual, que você pode definir o que é certo e errado para você, e você não pode condenar uma outra pessoa por ter um conjunto de comportamentos que ela acha certo e errado diferente. E que a moral, na verdade, ela não é objetiva e ela vai variar de pessoa para pessoa e de população para outra população. Porém, existe uma contradição lógica aí. Porque se você diz que é errado impor sua moral ou ter um padrão objetivo do que é a moralidade e um padrão universal, você estará fazendo um julgamento moral. Portanto, você está entrando em contradição no mesmo instante. Se você diz é errado que exista um padrão objetivo de moral ou que você imponha o seu padrão sobre os outros, você está fazendo um julgamento moral. Portanto, você vai ter que quebrar a sua regra
para conseguir conciliar essas duas coisas. Portanto, isso é um paradoxo, isso é uma contradição, né? Um paradoxo, e portanto isso nunca é verdade. Sendo assim, o relativismo moral ele já nasce de uma contradição, ele já nasce errado. Um dos primeiros, talvez o primeiro a defender isso, foi Protágoras, que foi um filósofo na Grécia Antiga, muito antes de Cristo, que foi quem cunhou a célebre frase: o homem é a medida de todas as coisas. Como assim o homem é a medida de todas as coisas? Protágoras quis dizer com isso de que não existe nada objetivo, mas que todas as informações e todos os elementos da realidade eles vão passar pelo crivo do pensamento humano, que vai então decidir se é verdadeiro ou não, se é correto ou não, etc, etc. Protágoras foi devidamente rechaçado e refutado pelos próprios filósofos gregos, né, Aristóteles, Platão, Sócrates, e todos o tinham como um sofista. Porque os sofistas eles faziam isso, eles negavam a verdade. Eles negavam os padrões objetivos do que é certo e errado. E ao fazer isso eles entravam em contradição. E eles falavam por contradições. Agora, as consequências de você ser um relativista moral, elas são muito negativas. Primeiro que, se pessoas fossem relativistas morais, elas fariam o que é certo para elas. Então, se eu for um relativista, eu vou fazer o que é certo para mim. Né? Se eu, por exemplo, acreditar que agredir inocentes é certo, você não pode me julgar, porque a moral é uma questão de opinião. Você não pode impor a sua sobre mim. Entende? Então, uma pessoa pode se comportar de forma completamente execrável e justificar isso dizendo que a moral é uma questão de opinião. A moral é relativa. O que é certo para mim não é certo para você. Não é? Portanto, não vão haver regras universais de conduta. E também não será possível condenar a má conduta. Também não será possível elogiar a boa conduta. E por consequência, obviamente, será impossível existir justiça. Né? Se você tem uma comunidade de pessoas relativistas, não existe justiça. Porque a justiça precisa que você tem como pressuposto impor um padrão objetivo de moralidade sobre outra pessoa. Você pode punir um bandido porque existe um padrão objetivo do que é errado. Se ele fez algo que objetivamente é errado, ele pode ser punido. Mas o relativista acredita que não existe padrão objetivo de errado nem certo. Então ele não pode ser punido. Para o ladrão, o que ele fez é certo. Esse é o problema. As pessoas que são relativistas, geralmente elas se orgulham muito de serem tolerantes. Ah, não, porque eu respeito todas as opiniões, eu não sou moralista, eu não imponho a minha moral sobre os outros, então eu sou muito tolerante. Mas você se orgulhar disso não faz sentido. Porque você só poderia se orgulhar se de fato existisse um padrão objetivo que dissesse que a tolerância é uma coisa boa. Ah, não, mas é só a minha opinião. É a minha opinião de que ser tolerante é bom. Tá, então, se é só uma questão de opinião, então a sua opinião é equivalente à opinião de qualquer outra pessoa. Então, se outra pessoa tiver uma opinião totalmente contrária à sua, ela não pode ser julgada como errada. Então você não está certo também. Só que muitas vezes o que acontece é o contrário. O relativista ele vive completamente em contradição e inclusive ele chega ao ponto de exigir tolerância dos outros, como se a tolerância ela fosse um padrão que pudesse ser imposto sobre os outros. Mas ao fazer isso ele entra em contradição, demonstrando performativamente que, portanto, para ele existe um padrão objetivo e que as pessoas deveriam ser tolerantes e que isso tem que ser imposto. Mas o relativista ele nunca pode julgar ninguém, porque se a moral é uma questão de opinião, então todas as opiniões de todas as pessoas são equivalentes. E não existe uma opinião que é superior à outra e que possa ser tomada como um padrão para julgar. Sendo assim, isso acaba gerando outros problemas. Por exemplo, você não vai poder condenar absolutamente nada, nem mesmo as coisas mais execráveis e horrendas, tipo escravidão. Você não vai poder condenar a escravidão, você não vai poder condenar o nazismo, você não vai poder condenar o assassinato, a agressão, o roubo, porque todas essas coisas são questão de opinião. Se você acha que roubar é errado, isso é uma opinião sua, entendeu? Não existe um padrão objetivo disso. Então, tudo isso está justificado sob a ótica do relativista e da pessoa que comete esse ato. Então, esse é o problema. Mas por que apesar de todas essas falhas e todos esses aspectos negativos
evidentes, o relativismo ele é tão popular e tem várias pessoas que defendem ele inconscientemente. Né? Por que inconscientemente? Porque é raro você ter uma pessoa que sabe de onde que saiu o pensamento dela. As pessoas elas acham que que o que elas falam, o que elas defendem, saiu da cabeça delas. Mas não tem nada disso, não saiu da sua cabeça. Você está sendo influenciado pelo pensamento de pessoas que já morreram há muito tempo e você não sabe nem de onde saiu. Você está sendo influenciado por uma pessoa que você nem conhece. Você nem sabe de onde que o seu pensamento saiu. Por isso que as pessoas muitas vezes defendem coisas inconscientemente, não sabem nem de onde que isso saiu. E por que tem tantas pessoas que defendem o relativismo dessa forma? Porque, primeiramente, o relativismo ele apela a pessoas muito jovens. Porque essas pessoas geralmente não são capazes ainda, por uma falta de maturidade mental, de deliberar sobre as consequências das suas ações. E o relativismo moral ele oferece a justificativa perfeita. Porque você não precisa ficar pensando sobre o que você fez é certo ou errado, ou o que você vai fazer, se isso é virtuoso, ou a consequência que isso vai ter, porque o relativismo te oferece um porto seguro. Agora, tudo que eu fizer está certo, porque o que importa é a minha opinião, já que o certo e errado é uma questão de opinião. Então, para as pessoas muito jovens, que não deliberam muito sobre o que é certo e errado e as consequências dos seus atos ainda, isso é perfeito. Né? Também apela para as pessoas inconsequentes, pessoas que não estão nem aí para o resultado dos seus atos. Apela também para as pessoas hedonistas, que buscam no prazer uma finalidade de vida. Né? Então, eu não estou fazendo nada de certo na minha vida, eu só estou buscando prazer no curto prazo. Tá, mas isso é bom, para mim é bom, então está justificado. Também apela para os bandidos, para as pessoas que cometem atos criminosos e execráveis, porque aí elas podem justificar esses atos. Né? E se você defender o relativismo, você também não pode julgar elas por cometerem esses atos. Também apela para os tiranos, para os ditadores, porque tudo que eles fazem pode ser justificado. Já que não existe um padrão objetivo de certo e errado, você não pode julgar o ditador, então, se ele cometeu um genocídio. Né? Como é que você vai julgar isso? Do ponto de vista dele, ou do Estado, ou de quem gosta, de quem apoia ele está certo. Né? Então, é isso. Também apela para os preguiçosos morais, para as pessoas que têm preguiça de deliberar sobre certo e errado, para as pessoas que têm receio de se arrependerem dos seus atos. O arrependimento ele é necessário. Se você fez um ato que é errado, você se arrepende, você pede desculpa, você se reconcilia e você melhora. É assim que o ser humano melhora, a partir de padrões objetivos do que é certo e errado. Agora, se não existem esses padrões, não tem nem como definir se você está melhorando ou não, ou se você está piorando. Porque é necessário que exista esse parâmetro moral objetivo para definir isso também. Acima de tudo, o relativismo moral ele é uma mentalidade pueril, ele é uma mentalidade de criança. Por quê? A criança ela não tem ainda na sua cabeça os padrões de moralidade objetiva que a sociedade acumulou ao longo do tempo. Então, você tem que ensinar a criança. Ao longo do crescimento da criança, ela vai fazendo várias coisas erradas e você vai corrigindo o comportamento dela. Às vezes aplica um castigo e a pessoa vai aprender, a criança vai aprendendo. Né? Agora, a pessoa que é relativista moral, ela ainda não conseguiu se livrar da sua mentalidade pueril. Porque ela ainda acha que tudo é uma questão de certo e errado subjetiva e individual. Ela não entendeu para que servem os padrões objetivos de moral, do que é certo e errado ainda. Né? Então ela não conseguiu ainda sair da sua infância mental. Muito embora várias dessas pessoas vivem num corpo de adulto. Como a moral se forma? Então, olha, a civilização ocidental foi a civilização que mais prosperou, foi a civilização que mais deu certo, que mais avançou. E ela avançou utilizando um padrão de moralidade cristão. Ou seja, se você segue o cristianismo, você está seguindo um padrão objetivo moral superior. Se você consegue seguir a moralidade cristã, você pode estar certo que você está sendo uma pessoa virtuosa. E, de fato, esse padrão moral ele é muito bom. E ele ele conseguiu construir a civilização. Ah, mas eu não sou muito religioso, eu não gosto disso, eu não acredito que existem verdades reveladas e etc. Ok. Você pode entender a moral, então, de forma completamente secular, como sendo o conhecimento social que foi acumulado pela civilização ao longo do tempo. Porque, veja, comportamentos que são imorais e que são errados,
eles tendem a ser afastados, e os comportamentos que são bons, que geram prosperidade, que geram riqueza, que geram avanço na civilização, que dão certo, né, no nível de família, no nível individual, eles tendem a ser selecionados naturalmente. Né? Porque pessoas que têm comportamentos muito ruins e que são destrutivos, elas acabam nem sequer deixando descendentes, ou elas têm famílias disfuncionais, e acabam sendo selecionadas negativamente. Então, por tentativa e erro, a civilização vai acumulando esse conhecimento. E isso culmina com a moral, o comportamento objetivo moral. Como seria um mundo relativista, se todas as pessoas fossem relativistas? Bem, primeiramente seria uma distopia. Não existiria justiça, não teria como você julgar ninguém, porque não tem padrão objetivo de moral. Não tem padrão de mal e bem. Você não pode definir se uma pessoa está tendo uma má conduta ou uma boa conduta. E, acima de tudo, ninguém se torna melhor e nem pior, porque não existe padrões para isso. Tem várias contradições dentro da filosofia relativista e muitas vezes nas ações das pessoas que são relativistas. Por exemplo, muitos deles dizem a seguinte frase: você não pode impor o seu julgamento moral sobre os outros, ou você não pode impor a sua moral sobre os outros. Mas quando você diz isso, você está dizendo que é errado fazer isso, é errado impor a moral sobre os outros. Então você está fazendo um julgamento moral. Você está dizendo que uma coisa é errado, X é errado. Isso é um julgamento moral. Então você está entrando em contradição. Ou então você tem que negar a sua regra primeira para você aceitar isso. Portanto, você nega o relativismo. Outra coisa, cada um tem a sua opinião, você tem a sua, eu tenho a minha, não existe verdade. Então, se cada um tem a sua opinião, então isso também é uma opinião. Isso não pode ser considerado verdade. Então você entra em contradição também. Então isso não pode ser verdade, o que você acabou de falar. Cada um tem a sua opinião. Aí o relativista ele quer falar de política. Mas eu acho que o político fulano ele é mau, ele é ruim. Ora, mas se você é um relativista, isso é uma questão de opinião. Né? E a sua opinião é equivalente à das pessoas que votaram no político. Então você não pode dizer que ele está errado. Na verdade, se as opiniões são equivalentes, numericamente você está em desvantagem. Né? Eu acho que agredir mulheres é errado. Tá. Mas se para você a moral ela varia de cultura para cultura, de região para região, e não existe um padrão objetivo e universal de moralidade, que é o que existe, então o que você me diz dos muçulmanos, que acham que agredir mulheres em várias circunstâncias é belo e moral? Né? Você pode agredir a sua mulher se ela sair de casa sem permissão, né? Ou se ela adulterar. O que você acha disso? Você vai dizer que ele está errado? Que ele está objetivamente errado? Se você fizer isso, você vai estar entrando em contradição também com o seu pensamento, com o que você está defendendo. Né? Para você julgar o comportamento dos outros como sendo errado, você precisa de um padrão objetivo e universal de moralidade. Senão, você é incapaz de fazer isso. Da mesma forma, você também não pode condenar a escravidão. Porque há 500 anos atrás as pessoas achavam que isso era uma coisa normal. Né? E aí surgiram os abolicionistas, que eram as pessoas que diziam, olha, independentemente do que a maioria das pessoas acha, a escravidão é errado. A escravidão não pode existir, ela é um crime, ela é imoral. E aí eles conseguiram difundir a sua ideia e causar uma mudança. Agora, se você fosse uma pessoa 500 anos atrás, você seria a típica pessoa que acharia normal. Não, isso aí, todo mundo acha isso, né? Isso é uma questão de opinião. Essa galera aí que é abolicionista é meio doida, vem com esse negócio de ética, de moral. Da mesma forma, você não pode condenar a tirania, nem a ditadura. Não, porque o fascismo é errado. Tá, mas as pessoas que estavam lá na época não achavam errado. Se a moral ela varia com a época, varia com a cultura, né? Então você estaria entrando em contradição com o seu relativismo. Então, o que eu quero dizer com isso, em síntese, é que o relativismo ele é uma contradição em termos, portanto ele nunca é verdade. Todo relativista entra em contradição performativa na hora que ele defende esse ponto de vista. O relativismo é abdicar da verdade, abdicar da justiça e abdicar do próprio conceito de bem e mal. Ele é uma mentalidade pueril que apela para pessoas que têm uma mentalidade destrutiva. Hedonistas, tiranos, bandidos. Né? E, acima de tudo,
O relativismo é abrir as portas para a tirania e a destruição da civilização. A moralidade objetiva e universal é o pilar da civilização ocidental, e ele é necessário e é importante. A moral é objetiva e ela é universal. Ela serve para todas as pessoas, para qualquer lugar e para qualquer época. É isso então, pessoal. Valeu, até a próxima.